Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast com muita alegria. Hoje estou novamente com meu parceiro e amigo João Verne, que está trazendo um convidado muito especial, que deixa a gente muito feliz. João, apresente aí o seu convidado. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, o número 2. Sem dúvida, realmente, Roberto, você falou muito bem, é um convidado especial. Ele nasceu aqui na cidade de Vaza Alegre, aqui no interior do estado do Ceará, mas ele sempre costuma dizer que tem 3 naturalidades: Vaza Alegre, Cedro e Iguatu. Vamos ver aí daqui a pouco o que é que ele vai dizer. Mas ele nasceu aqui na comunidade do Baldinho e logo aí foi em busca dos seus estudos, estudou na Escola Perpétua Socorro aqui no Iguatu, estudou na Escola Técnica do Comércio, onde concluiu o curso técnico de contabilidade em 1989, também formado em Ciências Contábeis, pela Faculdade Vale do Acaraú, e pós-graduado em Administração, Finanças e Marketing pela Faculdade Leão Sampaio, e também tem um MBA em Gestão Empresarial pelo Instituto CELP. Ele é, sem dúvida, um grande administrador, empresário, empreendedor, conhecedor do comércio, do varejo, é um grande administrador de uma empresa do varejo aqui no nosso estado do Ceará, do ramo de móveis e eletrodomésticos, é diretor superintendente da empresa Zenir Móveis. Ele, sem dúvida, tem uma larga experiência em varejo, comércio, gestão. Também, hoje, ele é presidente do Cine Lojas. E, enfim, é uma vasta e grande currículo do nosso convidado hoje. Eu estou falando de Francisco Bento de Souza, nosso convidado especial de hoje. Bento, é um prazer recebê-lo no nosso podcast, uma alegria muito grande, pode ter certeza disso. Eu gostaria de, inicialmente, que você fizesse um breve relato da sua história e quando tudo começou e hoje a sua trajetória. E depois a gente entra no nosso assunto, que nós vamos falar sobre empreendedorismo, falar sobre comércio, varejo, sobre a real situação do nosso país com relação à questão do varejo, enfim, vários assuntos que nós vamos discutir aqui hoje, conversar, bater um papo, juntamente com o Regnoberto, da Repto Consultoria. É um prazer, Bento, tê-lo aqui no nosso podcast. Boa noite, João. Boa noite, Regnoberto. Prazer é todo meu de receber esse convite. Não poderia jamais faltar a vocês. Por volta de 12h30 me retornei à ligação. Mas estamos aqui. A nossa história, você colocou aí, eu costumo dizer que, na realidade, as minhas origens, eu nasci no Baldinho, nossa comunidade lá, que é divisa município Ceará de Vaza Alegre. Meu pai me registrou em Vaza Alegre e registrou meu irmão no Cedro, mas meu pai também já era registrado em Vaza Alegre, minha mãe é registrada no Cedro. Então, essas 3 naturalidades, a gente diz com muita propriedade e a gente tem um carinho enorme e se sente filho das 3 cidades. E em dezembro de 72, para ser mais preciso, 7 de dezembro de 72, meu pai e minha mãe tiveram a visão de... Eu sou o filho mais velho, primogênito, de 4, e em janeiro, sou do dia 9 de janeiro, em janeiro de 73 eu fazia 6 anos. Naquela época a gente começava com jardim de infância, Eu iniciei os estudos aqui em Iguatu, então a visão deles era essa, de vir para Iguatu. Por que Iguatu? Porque Iguatu era uma cidade que crescia naquela época, e meu pai vivia de comércio, ele era marchante, e minha mãe costureira. Então nós viemos embora de lá para cá. Então, realmente, só reiterando suas palavras aqui, eu me sinto cedrense, vazalegrense, iguatuense, fui filho adotivo de Iguatu até um determinado tempo, porque eu tenho o título de cidadão iguatuense, então, de fato, eu sou iguatuense. Eu acredito que poucas pessoas que estão assistindo a gente agora sabiam desse detalhe, de que Bento não é filho de Iguatu. Pelo menos eu, que sou de fora, cheguei aqui, eu sempre achei que você era do Iguatu, porque se você fala do Iguatu fora, as pessoas lembram de você. Então, isso aí já está, é o filho ilustre que Iguatu ganhou. Eu cheguei com 5 anos de idade. Cheguei com 5 anos de idade, mas... Sim. Mas é legal você não esquecer a origem lá do Vaza Alegre. Gosto tanto das origens que retornei para lá. Eu dizia para minha mãe que minha mãe ia comprar uma propriedade rural num determinado estágio da minha vida e,
infelizmente perdi a minha mãe no ano passado, mas ainda deu tempo de fazer isso com ela em vida. E a minha fazenda é município de Vaza Alegre, Citarueiras, né? Fazenda Mimoso, que é uma fazenda em homenagem ao meu avô Chico Mimoso, certo? E retornei, eu dizia para minha mãe, mamãe, eu saí do mato, o mato nunca saiu de mim, eu ainda vou voltar para o mato. Ela, você está de brincadeira. Lógico, a gente gosta e tal. A gente gosta e estou com a fazenda lá, exatamente nas minhas origens, vizinho Valdinho. Tem uma história curiosa do Bento, interessante a gente ressaltar aqui, que Bento estava numa fila uma vez para fazer entrar lá na questão militar, né? Na questão militar, Bento saiu da fila e disse, meu negócio é o varejo. Conta um pouquinho dessa história aí, Bento. Mas tu lembra dessa situação, João? Era, quando eu tinha por volta aí dos 19 anos de idade, eu concluí o ensino médio, mas eu tenho 2 segundos graus. O primeiro ensino médio que eu concluí foi no Adalto Bezerra, com 18 anos de idade, em 85. E na época que o Tasso Gereissati foi governador de 87, 88, 89, 90. Foi o meu primeiro voto que eu dei na minha vida, foi para Tasso Gereissati, em 86. O homem que mudou o estado do Ceará. Existem 2 Ceará, um antes do Tasso e outro pós-Tasso. Todas as vezes que o Tasso Gereissati foi candidato a alguma coisa, eu votei nele. Foi o único político da minha vida que eu votei todas as vezes que ele foi candidato. Né? Então, por volta de 88, tinha realmente uma prova seletiva para sargento da Polícia Militar, que o Tasso Gereissati estava pagando razoavelmente bem naquela oportunidade. E eu fui. Cheguei na rodoviária de Fortaleza por volta de 4 horas da manhã, cheguei lá no 4º Batalhão do Centro e a fila já estava enorme. Para fazer a prova? Não, para fazer a inscrição. Aí comecei a girar, e quando chegou em frente à porta principal, e tinha um oficial e o mesmo militar, assim, na portaria, e o mesmo oficial passou várias vezes, eu só observando o mesmo militar dando continência várias vezes para o mesmo oficial, e eu observei. Eu digo, não, eu respeito não é para mim, não. A corporação, mas aqui não é bem isso que eu quero, não. Estou aqui pela questão financeira. O varejo agradece. A pessoa, se a gente tivesse... E voltei para casa e digo, não, aqui é melhor se dedicar ao comércio, que eu já comecei a incorporar, o sangue já está batendo na veia, então deixei para lá a vida de militar. Mas diga-se de passagem, uma instituição que merece todo o nosso respeito e eu admiro demais. Mas para todas as profissões a gente precisa ter a vocação, precisa ter a vocação. Talvez você não fosse... Não, naquele momento eu já percebi que... Ainda falando um pouco do currículo do Bento, Bento foi presidente da CDL aqui no Iguatu e ele fez um evento aqui no Iguatu considerado um dos melhores e maiores eventos da história da CDL do Iguatu, que foi trazer a nossa convenção aqui para Iguatu. Você montou uma estrutura, Beto, da sua gestão, não é isso? Que foi, sem dúvida, e trouxe palestrantes a nível nacional, né? Pois é, João. Falando da minha vida institucional, antes do associativismo, antes de chegar a presidir a CDL, eu fui presidente dos sindicatos comerciários de Iguatu, né? Eu adentrei aí na vida sindical por volta final da década de 80 para início de 90. Eu, juntamente com o Messias, saudoso Maninho, a gente teve aqui um embate com pessoas também que fizeram muito pela classe comerciária e a gente teve uma vitória aqui na década de 90. E dessa turma, Messias foi presidente pela primeira vez, depois Maninho, depois eu, na escala. Todos 3 chegou a presidente. Certo? Então, eu digo que a gente, mesmo se eu não tiver nenhum papel, assim, se eu não quiser exercer nenhum cargo de representação pública, política, mas tem várias maneiras da gente servir a cidade da gente. E nessa época a gente foi a partir do sindicato, ainda fiquei por 9 anos, também fui diretor de patrimônio da Federação Cearense, da FETRAS, Federação dos Trabalhadores do Estado do Ceará. E na oportunidade tem um fato bem curioso, porque quando eu fui presidente dos sindicatos comerciários, eu convidei o presidente do Sindiloja, que era seu João Alves, o prefeito na época era Marcelo Sobreira, e o deputado daqui era o Hernando Bezerra, e eu fui indagado
pelo presidente da CUT de que lado eu estava. E aí, de pronto, eu lhe respondi que estava do lado do diálogo, que depois eu ia ter que sentar com todas aquelas lideranças, para fazer negociações. Né? O Sindiloja, que era seu João, tinha que fazer negociação da convenção coletiva. O prefeito não tem como você ser representante de uma instituição que você não vá até a porta dele, como de fato nós fomos até a porta dele. O SESC que hoje existe em Iguatu ia para fechar, porque nós fomos até a porta de Hildo Hernandes e conseguimos que não fechasse, e é o que é hoje aqui em Iguatu. E o deputado também. Então, as lideranças a gente tem que... Você lembra que eu sempre dizia que existem as duas maiores inteligências do homem, não sei se você lembra. Inteligência emocional, um homem sem equilíbrio emocional, dificilmente ele vai conseguir isso, e a relacional, que é a capacidade de se relacionar. Você tem que se relacionar com instituições, com pessoas, para que você consiga realmente adquirir conhecimento. Então, daí em diante, jamais eu imaginei que um filho de uma costureira, órfão de pai com 9 anos de idade, daqui a pouco eu estaria na CDL, que isso é uma instituição patronal. Aí, em 2005 até 2008, na realidade, eu fui sucessor de Adivano Matias. Não estava nem querendo naquele momento, porque eu tinha o sonho de realizar a minha faculdade, mas quando novo não tinha condições, minha mãe não tinha condições, né? Costureira, órfão de pai. E aí eu fiz mais um segundo grau. Depois de concluir o 85 na Adalto Bezerra, 86 eu não estudei, mas estudei 87, 88 aqui na Escola Técnica de Comércio e concluí contabilidade. Né? Mas o sonho de se formar nunca deixou de existir. Só teve um sonho que eu não realizei para fazer a prova de vestibular. Eu nunca fui um show do Roberto Carlos. No dia que era para ir o show do Roberto Carlos, aí chegou a Faculdade de Ciências Contábeis aqui, através da UVA, né, que era coordenada pela FAMetro. E aí, nesse dia, eu tinha um show lá no Marinas, em Fortaleza, que ia eu e o neto da Centro Frio. E aí, quando chegou, eu disse, não, vou fazer a prova, vou encarar agora a faculdade, depois com 36 anos de idade, dos 36 até os 40 anos de idade, eu estava lá sentado numa cadeirazinha, faculdade de segunda a sexta, certo? Mas concluí esse sonho e realizei, me formei com 40 anos de idade. Mas a CDL veio e, respondendo a sua pergunta, nós até então passamos muitos anos para aquele evento ser superado, certo? Nós trouxemos 1.200 aqui congressistas. Até então foi o maior evento da história do interior. Nunca tinha tido um evento daquela magnitude. Isso sem um centro de eventos aqui em Iguatu. Temos que dizer isso, né? E montou toda uma estrutura, né, realmente de centro de convenções. Centro de convenções foi montado aqui. E ainda falta a Iguatu concluir esse centro de eventos, que um centro de eventos vai trazer assim uma proporção enorme para o desenvolvimento de uma cidade. E isso aqui ainda está faltando a conclusão desse centro de eventos aqui. Né? Iniciou e até hoje, infelizmente, nunca foi concluído. Bom, fechando essa primeira parte, sabendo um pouco da história do Francisco Bento, o Francisco Bento de Souza, o Bento, como é mais conhecido, ele é presidente do Sindilojas aqui, da cidade de Iguatu, do estado do Ceará, também da Federação, da Câmara de Dirigentes Lojistas, enfim, um vasto e amplo currículo, né, do Bento, história muito bonita do Bento, que ele realmente trilhou, né, justamente nessa questão do varejo, como a gente havia falado. Tá certo? E é uma história inspiradora, né? Eu, por exemplo, conheço muita gente, e eu sou um dos que também se inspira muito no Bento, né, Beto? Eu trabalho para uma empresa que você está lá como CEO, e eu vejo os colaboradores têm uma admiração muito grande por você, um respeito muito grande, e você conquistou isso com muito trabalho, né? E eu admiro e acho isso muito bacana, é inspirador para quem está começando, a gente vai falar daqui a pouco do empreendedorismo. Isso. Então, assim, é muito importante esse momento até para as pessoas que estão nos assistindo, que têm, né, essa vontade de empreender, ter uma história como a sua, conhecer uma pessoa como você, para seguir no mesmo rumo. Não sei se vai conseguir... É inspiradora, não né? sei se consegue pelo menos a metade, né? Mas que é inspirador e é muito bonita a história do Bento, de fato. E seguindo um pouco com a história do Bento, né? O Bento ele foi convidado por um grande empresário aqui, um grande empreendedor, que é o Zendi Imóveis, que é conhecido como Zendi Imóveis, o José Alves de Souza, né? José Alves de Oliveira. José Alves de Oliveira, o Zeni, e convidou o Bento
para ser hoje e para ser realmente uma pessoa com a cabeça pensante, podemos dizer assim, da empresa que hoje se tornou uma das maiores empresas do varejo no ramo de imóveis e eletrodomésticos do estado do Ceará, com mais de 50 lojas, e o Bento sempre à frente dessa loja, dessa empresa. Eu gostaria, Bento, que você falasse como é que foi realmente a sua chegada nessa empresa, para a gente entrar aqui no assunto empreendedorismo. E aí, já pegando o gancho, como é que você já vê o varejo hoje, né? Da época que você entrou na Zeni até agora, como é que você enxerga esse avanço que teve no varejo, principalmente aqui da nossa cidade? Só para refrescar a memória, a gente está falando de Iguatu, interior do Ceará. Sei que a internet é para o mundo, né? Mas a gente não pode esquecer de deixar as pessoas sintonizadas onde a gente está e a importância que foi aqui na nossa região, né? Essa trajetória sua nesse grande grupo e que ainda hoje está aí trazendo novidades, coisas para a nossa realidade. Então, queria que você já entrasse depois dessa trajetória da época da Zeni. Como é que você vê o varejo hoje, aqui da região de Iguatu, do centro-sul do estado? Pois é, a minha chegada em Zeni foi através de amigos, o Edivano Matias e o Edione. O Edione já me conhecia, que nós fomos colegas de trabalho na Pernambucanas. E o Zeni, na época, levou o Edione para fazer um projeto lá dentro da empresa e ele, por falta de tempo, ele não teve oportunidade. Só que eu já tinha uma amizade com o Edivano e com o Edione, e eles me conheciam e me indicaram para a Zeni. Eu trabalhava numa empresa chamada HM Barreto, que eu trabalhei em Pernambucana fechou, fui para HM Barreto. E aí o Zeni me ligou, eu não, assim, conhecia a Zeni de vista, nunca tinha tido, assim, aproximação com o Zeni, mas só tem uma coisa que a gente diverge, né? Eu sou mais feliz do que ele, porque eu sou flamenguista e ele é vascaíno, né? Graças a Deus que é flamenguista aí. Flamenguista, hein? Aí eu tinha brincar com ele que ele João disse, é sofredor, é vascaíno. Ele me disse que assim, era flamenguista e pulou pro Vasco, que teve pena do Vasco, que a torcida do Vasco é pequena. Aí, João é vascaíno. Aí Alan e Alex não deu tempo, não. Alan e Alex são flamenguistas, né? Mas aí ele me ligou e eu estava na empresa boa, muito, muito grande na época. A HM Barreto já era uma empresa na oportunidade que estava entre as maiores de Iguatu. E a gente conversou, causou dúvida, mas a gente sempre tem decisões na vida que mais ou menos que a gente chega em determinado momento numa bifurcação, aí você tem uma linha reta para seguir, tem uma estrada para a direita, outra para a esquerda, que é mais ou menos assim o que aconteceu na minha vida, porque eu estava numa empresa mais sólida, a Zeni estava começando, né? Mas foi um desafio que ele me lançou e o que me moveu foi esse desafio. E logo depois, aproximadamente 2 meses que eu estava com ele, 3 meses, o concorrente da ex-empresa que eu trabalhei, a Gama Barrente, soube que eu tinha saído para ir para a Zeni e foi até a minha residência, fez uma proposta financeira já melhor do que eu estava lá na Zeni, mas eu digo, não, aqui, palavra, aqui é um projeto que eu tenho, eu acredito nesse projeto e a gente vai. E aí o Zeni sempre foi o time comercial muito apurado, para quem conhece o Zeni de perto sabe, o João teve a oportunidade de compartilhar conosco lá durante 8 anos. Mas a parte administrativa financeira é exatamente o que faltava para a empresa e eu já tinha uma expertise nessa área e fui iniciar lá, implantando essa área do início mesmo, tudo do zero. E aí a gente depois virou gerente geral da empresa, virando diretor, né? Eu já ocupo o cargo de diretor superintendente, uma grande parceria que eu fiz com o Zeni, Deus nos colocou. E aí ele tinha também já um projeto para fazer expansão. Quando eu trabalhei na Pernambucana, eu tinha uma ideia de umas cidades que, naquela oportunidade, era fugir dos grandes varejistas, como Paraíso, né? E aí a gente imaginava, porque o varejo é dinâmico, né? Ele vai mudando assim numa velocidade tão grande. Na época a gente imaginava que a Paraíso não fosse para cidades como Campos Sales, como Tauá, como as menores, as mais distantes, já dá aquelas médias que a gente achava. Ele só era capital, a visão dele era só capital. Aí depois ele começou a interiorizar, né? Mas aí depois veio pedir recuperação judicial e Zeni está até hoje. Então no início era assim, era as cidades mais médias. Quando foi, eu comecei com Zeni em 94.
A empresa abriu em 92 e a gente, em 95, a gente iniciou a expansão, né? Foi Campos Sales, primeira loja, fora de Iguatu. E aí depois veio Quixadá, veio Brejo Santo. E aí em 97 veio Crato, uma loja de maior porte, né? Que a gente já tinha aquele receio de entrar em umas praças maiores, e a partir de Crato, aí a gente criou aquela, digamos, não é digamos coragem, mas criou uma situação de confiança maior para ir para as outras cidades. Começou a visualizar um Começou a novo mercado. visualizar o novo mercado, e a gente começou já partindo daí, foi Crato, e depois fomos Brejo Santo, aí Mombaça, aí Juazeiro, não, Sobral, aí Juazeiro por último. Juazeiro e Sobral foi no mesmo ano, foi em 2000. E aí, quando a gente percebeu, o mercado estava consolidado. Em 2003, nós abrimos lá em Fortaleza 2 lojas no centro e um CD no mesmo dia. Isso aí já foi o grande pulso, né, da empresa. E a partir daí, Deus tem abençoado. A empresa é gigante hoje, assim, no cenário, né? Zeni tem a sucessão, com certeza. Tem os filhos gêmeos, Alan e Alex, que isso é um privilégio grande de você ter sucessão. Muitas vezes você tem empresa que não consegue isso, e a empresa hoje é uma empresa. Mas tudo passa por capital humano, certo? Quem comanda é o cliente, mas se não tiver um capital humano de qualidade, nada acontece. E com certeza absoluta que essas bênçãos todas aconteceram lá no Grupo Zenit. E como é que você vê o varejo hoje aqui na nossa região? O varejo de Iguatu, o varejo de Iguatu, eu costumo dizer que eu tenho 42 anos de comércio, que durante um ano eu trabalhei no setor de tributação da prefeitura, com 16 anos de idade. Eu já vou para 58 anos de idade, já 42 anos de comércio. Mas o meu cargo lá, eu era o mais jovem do setor, e aí o meu chefe me dava uma trena para vir medir os prédios aqui no centro de Iguatu, para tirar os alvarás, né? Eu já tinha o curso de datilografia, e quando o negócio estava lotado, ele me colocava lá para também fazer documentos, né, datilografar. Então, o Iguatu sempre teve um comércio pujante. O Iguatu sempre dominou a região, por isso que chama capital do Centro-Sul, né? Certo? Mas naquela oportunidade nós ainda tínhamos o algodão, né? O algodão aqui chegou a girar em torno de 16 usinas de algodão. Quando eu comecei a trabalhar no comércio em Iguatu em 83, ainda tinha o sábado, ainda era muito movimentado naquela oportunidade. O comércio era aberto até às 18 horas. Naquela época, a Constituição de 88 para cá foi que delimitou, né, as 44 horas. E a gente trabalhava de segunda a sábado, e o sábado era o mais puxado, né? Não tinha nada brinquedo, não. Então, o Iguatu ele continua com esse comércio. Ele ainda é líder da nossa região Centro-Sul, mas naquela oportunidade, eu conversando até com um comerciante mais experiente, como o seu João da Imacosa, como o Valdeci, o comércio de Iguatu chegava, assim, essas lojas chegavam a representar em torno de 70% de venda das cidades vizinhas. Só que essas cidades hoje, elas começaram a se tornar um pouco independentes, certo? Iguatu ainda tem o Detran, que é regional, tem a Delegacia de Ensino, a Receita Federal, então a média hoje, assim, na maioria dos comércios aqui, que são regionalizados, representa em média de 25%, 30%, certo? Do varejo de fora. Tem pneus canteiros, que você não vai encontrar nas cidades menores, né? Ele hoje tem uma representação grande na região, mas na maioria é por volta de 30%. Mesmo assim, o comércio de Iguatu continua pujante, certo? Se a gente tiver uma parceria maior, se nós tivermos uma gestão pública mais eficácia, certo? Porque eu posso até não estar à frente da gestão pública, mas indiretamente, que é aquilo que não, todo mundo depende de uma boa gestão pública, porque no interior do estado a maior empresa é a prefeitura, porque nós somos
carentes de indústrias. Aqui em Iguatu nós temos a Dakota, nós tínhamos a Tubiform, mas infelizmente hoje a representatividade é muito pequena. A Tubiform chegou a ter 500 funcionários. Então, a maior injeção financeira, quer queira ou não, vem do poder público. Né? Então, toda uma cidade bem gerida também contribui para ajudar. Não só, falando só de Iguatu, não. Nós estamos falando de qualquer cidade, de qualquer né, cidade do crescer, interior que não seja, que não esteja, certo? Uma Fortaleza, que é independente, Juazeiro tem um turismo religioso muito forte, certo? Mas a maior parte das cidades também, isso é importante, né? Não estou entrando no contexto da questão do prefeito ou não, estou entrando no contexto da importância do que é uma gestão pública, certo? Independente da cidade. Também para deixar ciente nosso ouvinte, né? O Bento também é empresário, né? Ele tem uma loja de material esportivo aqui no Iguatu, né? E a gente vai entrar agora, Bento, no assunto de falar um pouco sobre essa questão de empresas, né? De como você, como empresário, como um grande estudioso do comércio, do varejo. Bento, por que, na sua opinião, algumas empresas nascem, crescem e não conseguem se manter no mercado? Na sua opinião, o que é que realmente acontece nesses casos? Isso é no geral. O ser humano nasce, cresce e morre. As empresas nascem, crescem e morrem. Os partidos políticos nascem, crescem e morrem, certo? Então, isso aí todos nós... Mas uns conseguem permanecer no topo? Todos nós tempo, né? Temos um ciclo. Agora, por que a maior parte das empresas não chega a 5 anos? Porque nós estamos falando aqui de indústrias, porque a gente queria indústrias aqui, porque o varejo... Gerar emprego. Porque o comércio civil, ele representa no Ceará 80% aproximadamente de geração de emprego, porque nós somos desprovidos de indústrias, certo? Então, se você pegar a representação de indústria no nosso país, não chega a 15%. Os países, as grandes potências mundiais, a indústria gira em torno de 40%, certo? Então, significa dizer que você forma os seus jovens, mas você tem campo de emprego para eles trabalharem. E por que o cearense, o nordestino, são empreendedores e acabam montando seus negócios? Por falta de oportunidade de emprego. E o que geralmente estão preparados? A maioria não está preparado. Vai abrir um negócio porque não tem oportunidade de emprego. Aí abre. Mas nós temos muitas histórias bonitas, certo? De pessoas que começam vendendo feijão na feira. Um grande exemplo aqui de Iguatu. Raimundinho do Fumo. Começou vendendo fumo na feira e se tornou um dos maiores empresários do Nordeste, né? Certo? Então, a maior parte começa a comercializar dessa maneira, por falta de oportunidade. Então, nem todos são preparados. E tem aqueles que... Preparado, estou falando também, não é questão acadêmica, né? Certo? Você não se projetar para aquela situação, porque o comércio, você tem que ter o time, certo? Nem sempre. O que é que você diz? Muitas vezes você vê bancários de uma carreira longeva, certo? Faz um PDV, né? Pedido de demissão voluntária. E a maioria não deu certo no comércio. Pensa que vai dar certo. Mas não são. Tem que ter o time comercial, né? O know-how. Tem que ter o know-how, tem que correr tem que correr nas veias. Bento, falando agora falando no contexto geral do nosso país, né? Eu estava vendo uma matéria hoje, né, que na área de serviço, né, houve um acréscimo nessa área de serviço. O varejo estabilizou, né, o varejo hoje, né, nós passamos por um momento muito difícil no nosso país, que foi as enchentes lá no Rio Grande do Sul, que consequentemente impactou na economia, digamos assim, a economia a nível nacional, que são grandes produtores de vários tipos de produtos. Como é que você vê hoje o varejo a nível nacional, né, se realmente ele está crescente, ele estabilizou e o serviço hoje é, sem dúvida, um grande, digamos assim, a bola da vez para o país? O serviço é o setor que, provavelmente, com essa reforma tributária, vai ser o que vai sofrer maior impacto, né? Certo? Está existindo uma grande preocupação.
Essa alíquota média aí da reforma tributária, que está por volta de 26,5%, certo? E o serviço é o que vai sofrer maior impacto. O serviço, não, comércio e serviço tem sido assim, um grande termômetro do crescimento brasileiro. Em relação ao Rio Grande do Sul, a nossa taxa Selic, que tinha uma previsão de decrescer aí dos 2 dígitos, provavelmente não vai acontecer mais. Esse ano vai ficar acima dos 10%. Vai causar impacto na economia? Vai, não tem como. Né? País produtor de commodities, né? Nós temos várias situações que vêm do Rio Grande do Sul e aquilo dali vai levar anos para recuperar. A gente se colocar também, primeiramente, no lugar dos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul, é difícil a gente se colocar no lugar dele, né? Porque aquilo dali, se a Covid foi uma situação assim trágica e traumática, ali é pior do que a Covid, né? Porque o pessoal perder foi o que tinha, né? Boa parte daquelas pessoas. Então, isso aí vai causar grande transtorno para a nossa economia, certo? Não tenho dúvida disso. Bem, voltando aqui para a nossa realidade, tá certo? Você com sua larga experiência de CDL, assim, de loja, tá certo? Qual o papel das entidades CDL, Sindiloja, Associação Comercial, e o que essas instituições podem contribuir para melhorar o emprego no nosso município? O papel das instituições o nome diz, institucional e o associativismo. Eu acho que nada se consegue de maneira individual, de caráter individual, né? Então, as instituições, ela traz exatamente essa situação. A gente poder dialogar, a gente poder conversar de frente. E dar o suporte, exatamente, de suporte, ou seja, de conhecimento, de dividir conhecimento, apoio logístico, melhorar as relações, certo? Quem trabalha de costa não vai para canto, não chega a lugar nenhum, certo? As instituições, ela tem esse papel fundamental, é tanto que quando eu cheguei aqui, eu fui presidente da CDL de Iguatu entre 2005 e 2008, nós fizemos aqui 6 campanhas no período de 4 anos. 6 campanhas grandes. Nós chegamos aqui beirando a 200 adesões, certo? E eu envolvi tanto a Associação Comercial, através de Silvão, como o Sindiloja, que na época era o presidente, era o Nelson. E anteriormente existia um pouquinho assim de conflitozinho. E eu cheguei para o Nelson e digo, Nelson, vamos acabar com essa situação. Tem que trabalhar de frente. Essas instituições, elas são co-irmãs e nós temos que trabalhar de frente. Quando se trabalha de costa, não se consegue nada, certo? E nós conseguimos fazer essa parceria juntamente. Tudo que a CDL fez, eu fiz em conjunto com a Associação Comercial, com o Sindiloja, e tivemos um grande desempenho, um grande êxito naquele período de 2005 a 2008, graças a Deus. Então, é fundamental a importância. As instituições, elas são importantes. Elas não são só importantes, como é importante também para dialogar com o município, com o poder público municipal. Parcerias. Demonstrar. Você tem que captar ideias lá dentro das instituições, certo? Então, isso aí é super importante. Então, não pode, o poder público também não pode virar as costas para as instituições. Nós temos que dialogar. E nem o contrário. Nem o contrário. Beto também, ele é rotariano, maçom também, e tem uma larga experiência também nessa questão do social, né? É esportista, foi presidente também da Liga Iguatuense, da ADI, da Associação Desportiva de Iguatu, e ele tem, assim, vários segmentos que ele é um apaixonado, né? Comércio, varejo, esporte. Mas, Bento, tem um ditado que diz que quando o assunto é bom, a conversa no instante passa, já me deram um sinal ali, que nós estamos já bem avançados, mas a gente não poderia perder essa oportunidade, né, Roberto, de fazer outras perguntas aqui super interessantes. E quando o jogo é bom também, no instante acaba, né? Não vamos falar em jogo não, que ontem aconteceu. Mas jogo, né? Já quero deixar aqui o convite para que você volte para falar só sobre esporte. Você tem uma história muito bonita aqui, a gente estava falando em off, né, antes de começar, uma história muito bonita de contribuição para o esporte aqui da região de Iguatu, não só do Iguatu, mas da região. E eu gostaria muito se você pudesse ter uma vaga na sua agenda para voltar, para a gente falar só sobre esporte, sobre o apoio que você dá e continua incentivando ao esporte amador,
ao time de Iguatu. Então, já se sinta convidado para voltar no próximo episódio para falar só sobre esporte. Pronto, a gente marca, né? Eu abri, está fazendo 2 anos que eu abri uma loja de material esportivo agora, mas não foi em função porque eu me envolvi no esporte, é porque meu filho formou-se em administração e a gente via que tinha uma carência, né? Uma loja mais segmentada, com Mais opções, né? mais opções, com um mix maior. Eu tenho escutado muito Qual é o nome da isso. loja? Bento Esportes. Bento Esportes. A loja leva meu nome. Fica aqui no centro de Iguatu, estado do interior do estado do Ceará. É. Uma loja, realmente, eu sou testemunho da variedade de produtos que tem lá e produtos de excelente qualidade, porque o Bento, ele sempre trabalhou e trabalha hoje com produtos de qualidade. Ele não está trabalhando com nenhum tipo de... Exatamente. E a gente... Mas eu venho com o maior prazer, isso é a minha grande paixão, é o futebol, mas entrei no futebol para servir. Eu acho que certo? Não só já a 4ª instituição que eu tive a oportunidade de estar presidente, né? Foi Sindicatos Comerciais, CDL, Associação Esportiva Iguatu. Hoje estou presidente do Sinilóide. Bom, eu não poderia também deixar de aproveitar a oportunidade de conversar de falar de um assunto que o Bento também domina muito, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Bento, porque Bento ele foi meu chefe, foi meu colega de estudo, nós estudamos juntos, né? Foi meu tutor, meu orientador, enfim, foi tudo para mim na minha vida. Tenho assim, um prazer de dizer, Bento, que aprendi muito trabalhando do seu lado. Você foi assim um grande, e não foi só, mas é também hoje um grande orientador da minha vida pessoal e profissional. Você sabe disso, você me orientou muito. Mas falar em orientação, Bento, a gente já está caminhando para o final. Você com uma larga experiência também em recursos humanos, né? Você fala sempre muito nisso. Para os jovens que estão assistindo o nosso programa, nosso podcast, qual é o conselho desse grande, digamos assim, administrador com larga experiência nessa área de recursos humanos? Qual é o conselho ou a dica que você dá para o jovem hoje ingressar no mercado do trabalho para que ele possa realmente ter sucesso na vida? Primeiramente, estudar, né? Houve uma época que quem não estudava até que ainda tinha mercado de trabalho. Hoje, isso aí é praticamente impossível. Você tem que estudar, tem que se preparar para o mercado de trabalho e acreditar, certo? E sempre acreditar, ter perseverança, certo? Os imediatistas se perdem no meio do caminho. Eu acredito muito naquelas pessoas que têm capacidade de perseverança. Então, todos aqueles jovens, e através daquele sistema que eu sempre disse que eu tenho extrema admiração, que é do jovem aprendiz, que geralmente o governo ele gosta de transferir responsabilidade para a classe empresarial. Mas se existe um programa que é um programa muito eficiente, um programa muito bom do governo, é aquele programa de jovem aprendiz, que é uma oportunidade do jovem iniciar a sua carreira profissional, porque o primeiro emprego é muito difícil, certo? Mas se preparar. Tenho certeza absoluta que tem que acreditar, tem que se preparar e oportunidade terá. Para trilhar o caminho. Para trilhar o caminho, as oportunidades sempre vai haver, mas tem que estar preparado para iniciar. Beto, você já viu muitos currículos, né, chegando nas suas mãos. Qual a primeira coisa que você vê no currículo, Beto? Essa foi eu gosto de currículos, para mim não importa a idade, certo? Nem da foto. Nem da foto, né? Certo? O que eu mais valorizo no currículo é pessoas que têm um currículo, pode ter 30 anos de mercado, mas quando eu vejo 30 anos de mercado, ele está concentrado em 3, 4 empresas. Quando eu vejo um currículo de uma pessoa que tem 25 anos, que já tem 10 empresas no currículo, eu acho que ele não tem perseverança. Eu acho que ele é imediatista, certo? Então ele tem que criar história numa empresa. Você só vai crescer numa empresa se você souber aguardar a sua oportunidade e automaticamente fazer por onde crescer. O seu conhecimento, o seu potencial, pode até ser que não seja reconhecido aqui na empresa, porque às vezes a empresa já está num patamar assim, maior, que ele não vai enxergar todos os talentos que tem dentro de casa, mas o mercado te enxerga e te leva. Para finalizar, eu acho que só tem uma coisa que eu acho que o Bento não fez, não sei se está no planejamento dele, da vida dele, não sei se é uma coisa para o futuro, quando ele se aposentar definitivamente, que é ser professor. Passou isso na sua cabeça já, Bento?
Já tive duas oportunidades no Senac, mas eu percebi que não é minha praia, não. Mas assim, eu Já- acho que você é professor Não sem oficialmente. estar em sala de aula. Tem mais sala de aula, eu Mas tive lá muito- no início da época, eu trabalhava na Pernambucana, eu dei uns cursos no Senac Atendimento ao cliente. de crédito e cobrança e de matemática financeira e matemática financeira. Aí depois eu fui convidado para dar de venda, eu digo, não, Parar por aqui. Quero Bom, parar eu por também aqui. gostaria de agradecer, né, o Bento, né, por essa oportunidade. Como nós percebemos, é uma linda história do Bento, né? E agora, para finalizar, o Bento vai, quando se aposentar, já está em uma fazendazinha para poder cuidar de animais, das suas vacas, lá dos cavalos, enfim, plantar, que é também o que você gosta, né, Bento? eu costumo dizer que eu saí do mato e o mato nunca saiu de mim, né? Pescar também. Mas é legal. Isso mas, assim, eu sou das origens lá do Baldinho e Aroeiras é vizinho. A gente agora tem esse empreendimento lá, né? Que a gente também sou empreendedor imobiliário, né? E agora tenho esse empreendimento lá. Mas a gente gosta com certeza de animais, ovelhas, carneiros, né? E meu avô gostava muito. Eu sempre admirei essa área aí, né? E agora a gente está curtindo um pouco a natureza. Tanto eu gosto como minha esposa gosta. Bento, suas considerações finais aí do nosso podcast. A nossa consideração final, parabéns por essa iniciativa. Só poderia vir de vocês, duas mentes brilhantes, tanto do João como do Rignoberto, né? E também tem sido um profissional aqui que tem dado suporte a várias empresas. Eu conhecia pouco o Rignoberto, mas o Cine Loja também está de portas abertas. Nós tivemos um momento lá, mas foram dois ao mesmo tempo, o Rignoberto e o Gustavo, né? Mas nós ficamos de ver uma reunião conjunta com o CDL. Uma reunião conjunta com o CDL para levar o Rignoberto de volta. E você, João, você sabe do carinho que eu sempre tive por você, você continua morando no meu coração, certo? Obrigado. Conterrâneo lá do Cedro, certo? E aí, a gente lhe parabeniza também pelo grande profissional que você é e queria agradecer por esse momento. Foi um momento, assim, muito enriquecedor e só queria dizer a João que não foi só ele que aprendeu, não. Eu aprendi muito com ele. Né? Que bom, nós somos eternos aprendizes. Eternos aprendizes. Todo dia a gente está aprendendo. A gente já está chegando nos nossos finalmente, né? Aí eu queria agradecer imensamente. Assim, a gente trabalha para vocês lá, mas hoje aqui está na minha frente o Bento, não está meu cliente. Está uma pessoa que tem uma história fantástica, uma pessoa que para aqui, para nossa região, é sinônimo de gente que trabalha e trabalha muito, né? Assim, tudo que você conquistou e conquista não é por acaso, né? A sua história, como você já falou aqui para a gente, então eu queria imensamente agradecer a João, que é nosso parceiro. Essa ideia do podcast foi dele. Eu só comprei a ideia, como eu falei no primeiro podcast, e a gente tem uma parceria. O João com a Conexão RH e agora está trabalhando num grupo. E a gente aqui da Rap, que trabalha lá com vocês. E a gente está tentando também já entrar uma parceria no Cid Loja, se Deus quiser a gente vai avançar. Mas muito obrigado, Bento. Você está aqui, eu acho que esse podcast vai ter dois momentos, né? O antes e o depois do Bento. E muito obrigado. Pessoal, até a próxima. Não deixe de acompanhar as nossas redes sociais. Se ainda não curtiu aí, não está inscrito no canal, se inscreva, marque para receber as notificações. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, em todas as nossas redes sociais. E até a próxima. Muito obrigado. Forte abraço.